Que adianta nós continuarmos olhando para o passado de morte, onde não há nada mais para nós lá, se nós temos a esperança da glória na nossa frente? Por que fazer isso? E para que nós possamos viver conforme essa esperança, é necessário que nós entendamos a liberdade dada por Ele. Mas essa liberdade não é uma liberdade para que nós possamos dar vazão à nossa carnalidade. E eu já vou te explicar o que é a carnalidade. É a tendência natural que o ser humano tem para fazer aquilo que é mal. Todos nós nos encontramos num dilema quando nós fomos ler, por exemplo, aquilo que Paulo ele vai dizer. Certa vez ele fala o seguinte: o bem que eu desejo fazer, esse não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. E quantas vezes eu e você, nós não estamos vivendo isso que Paulo ele está falando? Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de te pedir que você pudesse agora, se você puder, fechar os seus olhos para que eu possa fazer uma oração por ti, uma oração para que o Espírito Santo, que é o autor dessa mensagem, ele possa estar nos explicando. Eu acredito que tem uma diferença clara entre ele te explicar e eu te explicar. Qual a diferença? A diferença é que quando o autor da palavra de salvação ele explica, a palavra ela entra, permanece e ela frutifica. Mas quando vem uma pessoa simplesmente ela vai explicando de uma maneira humana, com forma de sabedoria humana, como diz a própria palavra, essas palavras podem facilmente cair por terra. Mas a própria Bíblia diz que as palavras do Senhor elas permanecerão. Podem passar céus e terra, mas as palavras do Senhor elas permanecerão. E hoje é um dia que eu creio que Deus ele vai falar com você. E essas palavras são para permanecer no seu coração e darem frutos. Amém? Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez podemos ouvir a Tua palavra. Podemos, meu Pai, sentir a Tua presença. Paizinho, eu quero te pedir, por favor, meu Pai. Eu não sei a situação dessa pessoa, meu Pai. Eu não sei se ela está numa situação difícil ou boa. Eu não sei, meu Deus, se ela está passando, meu Deus, por alguma dificuldade na área emocional, afetiva, espiritual. Eu não sei, meu Pai, mas Tu sabes. Eu gostaria de te pedir, meu Deus, que se eu pudesse, meu Pai, por favor, abrir os olhos dessa pessoa, meu Deus, para que ela possa ver. E abrir também, meu Deus, os ouvidos espirituais, meu Deus, para que ela possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus, no coração dessa pessoa. Que ela possa perceber, meu Pai, que o Senhor não quer proibir, o Senhor não quer privar, o Senhor quer ensinar, meu Pai, e abençoar. Então eu te peço, por favor, meu Pai, Senhor, meu Deus, por favor, entra no coração dessa pessoa agora. Eu te peço, Espírito Santo, abra os olhos e ouvidos espirituais dela, para que ela possa ver e ouvir, e assim contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para ela, que eu tenho certeza, meu Pai, se não trouxer a cura agora, eu creio que, em nome de Jesus, ela será liberta no devido tempo. Então, meu Pai, eu te peço, por favor, que ela possa ser renovada agora de esperança, e esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. O tema que Deus ele colocou no meu coração hoje é sobre uma frase que Ele vem colocando no meu coração já faz um tempo, sabe? A frase é o seguinte, e às vezes eu me embolo um pouco para poder falar, mas é bem essa. As obras não compram a salvação, mas a salvação, em contrapartida, ela compra as obras para si. E o que isso significa? Significa que nós estamos perante a dois estilos de vida. A de uma pessoa que não é salva, não recebeu a salvação, e ela vive conforme o pecado, vive conforme as suas inclinações, ela vive conforme aquilo que ela ainda está vendo naquele momento com seus olhos, que não são espirituais. Porém, uma pessoa que ela foi salva em Jesus Cristo, ela deve entender que ela foi liberta. Mas essa liberdade é preciso de ser externalizada. E essa liberdade é externalizada através das obras. A Bíblia mesmo diz, a fé sem obras ela é morta. Por isso o tema da minha mensagem hoje é sobre identidade. A nossa verdadeira identidade, não aquela que nós por vezes vemos nas nossas atitudes falhas do dia a dia,
mas a nossa identidade real, aquela que o próprio Deus projetou antes mesmo de você nascer. Se você não sabe, Deus, mesmo antes de você nascer, Ele já te conhecia. Ele conhecia o seu nome, conhecia cada palavra, cada traço da sua história. Ele sabia que você passaria pelas dificuldades que você passaria, Ele sabia pelas lutas que você passaria, e mesmo assim, Ele assinou embaixo no projeto da tua vida, porque Ele acredita em você. Talvez você não acredite em Deus da forma como Ele te trata como real, mas acredite, Ele acredita em você. Ele acredita naquilo que Ele carrega porque Ele te fez, Ele te criou e Ele tem planos para a sua vida. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você acredita em Deus? E se sim, você já recebeu a salvação do Senhor? E se sim, você vive como salvo ou está vivendo como uma criatura que está aprisionada? Eu gostaria de começar essa palavra lendo com vocês o capítulo 5 de Gálatas, onde o apóstolo Paulo ele vai dar para nós algumas informações muito preciosas sobre uma vida onde nós somos verdadeiramente libertos. Gálatas capítulo 5, e vai dizer bem assim: talvez você esteja procurando liberdade. Hoje eu estou me sentindo incomodado para poder falar isso, pelo Espírito Santo. Talvez você esteja buscando liberdade e para isso você esteja talvez quebrando princípios do Senhor, afrontando seus pais. Talvez você esteja buscando liberdade hoje, fazendo coisas que desagradam o próprio coração de Deus, por exemplo, falando mentiras, entrando em negócios ilícitos, fazendo coisas que você sabe que entristecem o coração de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: quando você quebra um princípio do Senhor, você está se quebrando. Deus ele não tem o menor prazer de se separar de você. Na realidade, Deus ele não se separa de você, você é que escolhe se separar de Deus. Como eu já venho explicando ao longo de algumas mensagens, pecado significa você abandonar a posição de imagem e semelhança de Deus. E isso é uma das coisas que mais tem acontecido no nosso mundo. A sociedade, algumas situações que se apresentam na nossa vida, elas vêm tentando trazer um padrão mundano, um padrão que desagrada a Deus. Mas esse não é o padrão que você precisa seguir. E talvez isso esteja te afastando de Deus de tal forma que você nem consiga mais se reconhecer no espelho quando você olha. Talvez você olhe para si mesmo e você se pergunte: cara, quem eu sou? Olha a minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo libertar vocês, vocês serão livres de verdade. E para isso, você precisa ouvir a palavra do Senhor e atender ao seu chamado hoje. E por isso o tema desse capítulo é liberdade em Cristo. Então, a palavra do Senhor vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem pessoas que acham que Deus ele quer aprisionar. Não, pelo contrário. Deus ele quer te libertar das amarras que ainda te prendem. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que a Bíblia está nos informando aqui? Que tem pessoas que são livres por Cristo Jesus, mas tem pessoas que, por mais que tenham a salvação na sua vida, estão escolhendo voltar para um vazio, para um jugo de prisão. E isso é muito sério. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declaro que a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Para você que não entende, antigamente havia a lei de Moisés, e essa foi a lei dada por Deus. Só que os homens também pegaram a lei de Moisés e colocaram inúmeras cláusulas que não estavam lá. Mas essa não é uma delas. A aliança da circuncisão foi algo realmente dado por Deus. Mas a circuncisão era uma marca física, onde todo judeu ele recebia no seu nascimento, para demonstrar que ele tinha uma aliança com Deus. Só que a partir da graça de Jesus Cristo, mediante a morte e ressurreição dele e o perdão dos pecados pelo seu sangue, agora
nós somos justificados pela fé. A Bíblia já diz: o justo viverá pela fé e esperança no amor, que é Cristo. Porém, nessa época, a igreja dos Gálatas, eles estavam tentando voltar para as obras antigas, estavam tentando voltar para o passado, estavam tentando voltar para a lei de Moisés, que não tem poder de justificar. O único que pode justificar pecados, porque nele não houve pecado e nunca haverá, foi Cristo Jesus. Nele foram postos todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, toda culpa, todo rancor, tudo aquilo que você, quando você peca, você sabe que vem na sua mente, acusação, tudo isso veio sobre Cristo no momento da crucificação. Mas mesmo assim, ele suportou por amor a você, porque ele queria pagar essa pena de morte, essa pena que, por amor, ele levou por mim e por você. Então, nós vamos verificar que a igreja dos Gálatas, eles estavam tentando voltar para o passado, onde não há justificação. E quantos de nós estamos vivendo assim? Estamos caminhando com Cristo, nós iniciamos a nossa jornada na fé, porém, nós começamos a olhar para trás, nós damos um passo para frente, mas olhando para trás. Um passo para frente, mas olhando para trás. E isso é inadmissível para um cristão. Um cristão, ele não pode ficar se comparando com o passado, porque se você se compara com uma vida onde você estava morto, que virtude há nisso? Não há nenhuma. O passado não tem nada mais para te oferecer. Se esse passado era de morte, agora comece a olhar para o alvo, segue em frente, para de olhar para trás, porque Cristo Jesus está à porta do seu coração e Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar e vai cear com você, como está na sua palavra, mas você tem que abrir a porta do seu coração. Agora, se você já abriu a porta, não olhe mais para trás. Continue seguindo firme. Continue seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Não permita que alguns venham dizer: ah, mas você fez isso, fez aquilo no passado. Você não é o seu passado. Você não é as suas ações de agora. Você é aquele que Deus escolheu para viver a salvação. E você vai entender isso mais à frente. E a Bíblia continua dizendo: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo à igreja dos Gálatas. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Olha só o que o apóstolo Paulo ele está falando. Ele está explicando que o amor de Cristo ele é suficiente. Que adianta nós olharmos para uma lei que sim, foi dita, foi válida por um tempo, mas agora a nova lei está testificada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Que adianta nós continuarmos olhando para o passado de morte, onde não há nada mais para nós lá, se nós temos a esperança da glória na nossa frente. Por que fazer isso? E para que nós possamos viver conforme essa esperança, é necessário que nós entendamos a liberdade dada por Ele. Mas essa liberdade não é uma liberdade para que nós possamos dar vazão à nossa carnalidade. E eu já vou te explicar o que é a carnalidade. É a tendência natural que o ser humano tem para fazer aquilo que é mal. Todos nós nos encontramos num dilema quando nós fomos ler, por exemplo, aquilo que Paulo ele vai dizer. Certa vez ele fala o seguinte: o bem que eu desejo fazer, esse não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. E quantas vezes eu e você, nós não estamos vivendo isso que Paulo ele está falando? Quantas vezes eu e você, nós estamos vivendo esse dilema? Poxa, eu queria estar vivendo isso. Mas a minha natureza, a minha carnalidade,
o meu orgulho, a minha altivez, por vezes, as minhas emoções, elas estão me impedindo de viver a realidade da fé. Só que eu quero te lembrar mais uma vez, você foi salvo não para viver uma vida no pecado, você foi salvo para você poder ter o poder de obedecer à palavra do Senhor. Mas isso depende de uma decisão sua. O ser humano por si só é mau. E a prova disso, e agora eu vou abrir um parêntese aqui, a prova disso está em Gênesis capítulo 6, onde nós vamos ler o seguinte, o próprio Deus constatou isso. Gênesis capítulo 6 vai falar da corrupção da humanidade, ou do gênero humano, em outras traduções. E quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá nele para sempre. Ele só viverá 120 anos. E naqueles dias havia Néfilins, ou seja, em outras traduções, gigantes na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhes deram filhos. E eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E preste atenção nisso aqui, você sem Deus é isso. Toda a inclinação do pensamento do coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. O Senhor, ele viu aquilo que ele havia criado no início, perfeito. Mas depois da primeira queda, graças a um atentado de identidade que foi causado pela serpente do passado, Satanás, na hora que ele enganou Eva, falando que ainda faltava algo, que Eva precisava ainda de quebrar um princípio de Deus para ser imagem e semelhança dele mesmo, sendo que o próprio Deus já tinha dito que no início, em Gênesis 1, na hora que ele foi fazer o ser humano, ele fala, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia vai dizer que homem e mulher, Deus os criou à sua imagem e semelhança. Mas mesmo assim, Satanás, desde o passado, no nosso primeiro atentado contra a nossa identidade, ele vem sempre tentando trazer uma mentira com uma meia-verdade, que nos leva para uma vida de pecado, que nos leva à morte, como nós vamos constatar aqui em Gênesis capítulo 6. Como nós podemos ver, o Senhor ele encurtou o prazo de vida do ser humano sobre a terra. Muitos teorizam, falam que talvez isso é porque o ser humano ele deixou de produzir a tal vitamina C e talvez isso seja uma verdade. Talvez realmente isso seja uma verdade. Só que a Bíblia é bem clara em dizer que o ser humano ele está morrendo mais rápido porque ele vive na carnalidade. Ei, acorda! O Senhor está te chamando hoje. Se você continuar dando vazão à sua carnalidade, você vai morrer mais cedo do que você precisava. E não é porque Deus quer não, é porque você está escolhendo. Deus ele não tem prazer nenhum em castigar o ser humano com a morte. Deus ele veio, ele enviou o seu Filho amado para que todos aqueles que crescem no seu Filho tivessem vida e vida em abundância. A Bíblia diz, a vontade do Senhor é que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Porém, a verdade é que quando nós escolhemos viver na nossa carnalidade, nós estamos declarando por Deus, Deus, eu não aceito o seu sacrifício, eu prefiro viver a minha vida de pecado mesmo e eu quero viver longe de você. Eu sou tudo menos parecido com você. Você declara isso com seus atos e palavras, todos os dias quando você sai da posição de criatura de Deus. Só que Deus ele quer restabelecer sua identidade hoje. Deus é um Deus que está restaurando a humanidade desde antes da criação do mundo. Antes mesmo de haver luz, havia cruz. Nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo já declarado. A Bíblia vai dizer, o descendente, ele esmagará a cabeça da serpente e sobre ele haverá vida para todas as nações. Está escrito na palavra. E esse descendente que foi anunciado já em Gênesis era Cristo Jesus, a nossa esperança. Então acredite, há liberdade para você hoje. Mas você quer? Se você quer, o preço é alto, mas vale a pena. O preço ele já pagou para que você pudesse ter a oportunidade e o poder de obedecer. Mas o preço que eu falo que é alto é o preço de negar a si mesmo. É o preço de seguir a Cristo.
É o preço de você todos os dias esvaziar-se de si mesmo e começar a negar suas vontades para viver aquilo que Deus te chamou. E olha só, o que o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre viver em espírito. A vida pelo espírito, e para você que não sabe, antagônico de carne é o espírito. Obras carnais, malícia, maldade, pecado, obras espirituais, você já vai entender. Por isso digam, vivo pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro. E daí vem aquele conflito que Paulo ele vai dizer: o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, porém o bem que quero fazer, esse não faço. É um conflito é um conflito que você, todos os dias passamos. A carne deseja a maldade, a perversidade, estar longe de Deus. Porém o Espírito de Deus, ele deseja estar de volta com o Pai. E quando nós lemos em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus, eles desejaram as filhas dos homens, nós não estamos apenas falando de mulheres, estamos falando da perversidade da carne no sentido de querer tudo aquilo que é contrário às obras do Espírito, que são a vontade do Senhor. Então, a Bíblia continua dizendo: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira e egoísmo, dissensões e facções, e inveja e embriaguez, e orgias, e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você tem que entender uma coisa: quando você aceita Jesus Cristo, você está num processo. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Não acabou, é um processo. E para que esse processo possa ser completo, é necessário santificação. Se abster da carnalidade. Mas Deus não nos desampara. Ele não pede coisas que o ser humano não é capaz de fazer. E ele é tão capaz de fazer que na Bíblia está escrito: se vocês buscarem aquilo que vem do Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. E as obras do Espírito, olha só quais são. Mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, ou seja, eles mesmos carregam as suas cruzes. E com as suas paixões e os seus desejos. Isso está crucificado na cruz. E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo está nos deixando um ensinamento fortíssimo. E eu quero que você não saia daqui desse vídeo sem que você possa entender isso. Se você quer vencer esse pecado que te assola há tanto tempo, que você todo dia fala: mano, pra que eu fui fazer isso? Pra que eu voltei de novo? Pra que eu caí de novo? Se você quer vencer esse pecado, irmão, não tem outro caminho. É matar a carne e vencer no Espírito. Como é que eu alimento o meu espírito? Oração, leitura da palavra e jejum. E dificultar tudo aquilo que vai alimentar minha carne. O que alimenta minha carne? Filmes, por exemplo, que só tem violência. Você é uma pessoa muito violenta? Para de ficar vendo filme de violência. Você é uma pessoa que tem problema com a mentira? Para de continuar andando com mentiroso, com pessoas que não veem problema nenhum em omitir informações, com pessoas que estão acostumadas a falar meias verdades. Para! Se você quer se libertar de reações disfuncionais, se você é uma pessoa irada, para de andar com pessoas assim. Se você quer ser uma pessoa mais confiante, quer ser uma pessoa mais pacífica, comece a andar com pessoas assim. Comece a andar com Cristo Jesus, que Ele mesmo fala: eu não vos dou a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz de 5 segundos e depois, para conseguir esse prazer, ele vem com culpa. Não vale a pena, meus irmãos. Acredite, eu estou te falando por experiência própria. Não vale a pena. Toda vez que você peca e sai da posição de criatura do Senhor, logo em seguida vem a culpa. Por que eu fui fazer isso?
Mas Deus ele tá te chamando hoje não para você viver uma vida de culpa, mas para você viver uma vida de arrependimento, porque a Bíblia diz que o arrependimento, segundo Deus, produz vida e vida em abundância. Deus ele tá te convidando para você viver uma vida de santidade. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, sobreabundou a graça do Senhor. Ainda há esperança, ainda há tempo. Jesus Cristo ele está batendo a porta do seu coração. Mais uma vez eu te falo isso. Se você permitir que ele entre, ele vai entrar. Mas se você quiser que ele permaneça, se você quiser permanecer nele, então carrega a sua cruz. Então começa a andar segundo a vontade do Senhor. Então começa a produzir os frutos do Senhor. E quais são esses frutos? João, capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, capítulo 15, vai dizer que aqueles que amam a Cristo, eles estão na videira verdadeira. E essa videira, ela produz frutos. Os frutos que nós vemos aqui: amor, fidelidade, benignidade, bondade, paz, domínio próprio, mansidão, alegria. Quantas pessoas estão à procura de alegria, meus irmãos? E essa alegria está em Cristo. Se você estiver firmado nele, você vai ter tudo isso que é os frutos do Espírito. E isso vem com treinamento e um processo. E Deus ele vai te treinar, mas você precisa todos os dias negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Se você quer viver uma vida segundo a vontade da carne, o seu destino é o inferno e a morte. Por quê? Porque inferno significa separação definitiva da alma de Deus. Se você quer caminhar para longe de Deus, Deus ele não te vai forçar a você viver uma vida forçadamente na presença dele. Deus não é assim. Mas ele luta todos os dias com mensagens como essa, para abrir a sua mente, para que você perceba que você não é isso que as pessoas dizem que você é. Que muitas vezes as pessoas na sua vida, às vezes pessoas próximas a você, às vezes seu pai e sua mãe falaram: você é um destruidor, você não vai dar certo, você não vale nada, você não presta, você é um preguiçoso, você não sabe fazer nada que preste, você nunca vai virar alguém na vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você já é alguém em Cristo Jesus. A sua profissão não é quem você é. A sua maldade, aquilo que você faz de errado, as coisas que você passou, o seu estado, isso não é quem você é. Você é aquele que Deus ele escolheu para viver a salvação dele. E para isso você só tem que tomar uma decisão para começar: aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e começar o processo de santificação. Não é do dia para a noite. A sua vida vai aparentemente parecer que piorou, mas na realidade você vai acender uma luz na sua vida. E essa luz, ela vai vir iluminando e mostrando tudo aquilo de ruim que estava te apodrecendo. Já estava aí, você que não percebia. E é daí que vinha a tristeza, o vazio, a busca por aceitação. Deixa eu te dizer uma coisa, menina. Por que você está buscando ser parecida, se moldando aos padrões dessa terra, se o próprio Jesus Cristo ele fala, através de Coríntios, através de Cântico dos Cânticos, ele vai falar: você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Você é perfeita. E sabe por que você é perfeita? Porque você é imagem e semelhança do Criador que é perfeito. Mas todas as vezes que você sai dessa posição e tenta se igualar ao pó da terra desse mundo, você está se manchando. E aí sim você não é perfeito. Aí você está saindo da imagem do Deus perfeito. Mas hoje eu acredito que Deus está te chamando para você ser o reflexo dele. Você que é homem, você que às vezes está pecando, está se irando muito. Você que pensa: poxa, como é que eu vou viver os planos de Deus na minha vida, sendo que eu sou tão falho assim? Eu quero te dizer uma coisa: não depende só de você. Em parte é sua responsabilidade, mas acredite, há uma decisão que bota seu futuro no seguro. A decisão de colocar todos os dias o seu coração, os seus planos diante de Deus e falar: Senhor, os meus planos para o dia de hoje são esse, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Se você fizer essa oração todos os dias na sua vida, e se você de fato agir conforme a sua oração, que significa falar com Deus e tomar uma atitude conforme aquilo que você está orando, se você de fato estiver disposto a aprender do Senhor, acredite, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não pode nem imaginar aquilo que Deus tem preparado para você. Se você decide tomar essa decisão hoje de viver um compromisso sério com Deus, negando a si mesmo, negando a carnalidade,
Eu quero te convidar você hoje a você fazer essa oração de profissão de fé comigo. Você talvez não vai sentir nada diferente de imediato e vai por mim. O que está acontecendo agora é espiritual. A Bíblia diz, se você confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador diante dos homens, ele pega seu nome e confessa para o Pai. E é por isso que eu vou te pedir uma coisa. Se você for aceitar Jesus Cristo através desse vídeo, escreva nos comentários, porque tem essa condição. Se você quer, de fato, ter seu nome escrito no livro da vida, você precisa confessar ele diante dos homens. A Bíblia diz que aquele que se envergonha de Cristo, ele também se envergonhará dele e não entregará o nome dele para o Pai. Porém, hoje ele está te chamando. O preço é muito pequeno. É muito pequeno. Você vai receber a graça de Cristo que você não paga e você vai começar a viver uma vida rumo à santidade, uma vida com os olhos na eternidade, ainda assim, preservando sim as coisas que nós temos que fazer aqui na terra, que é pregar a palavra do Senhor, porém sempre com os olhos focados no reino de Deus, na eternidade, na salvação. E graças a isso você vai ter uma esperança que não vai ser roubada facilmente. Porque se a sua esperança estiver nessa terra, qualquer coisa te abala. Agora, quando a sua esperança é Jesus Cristo, a esperança da glória, nada vai te abalar. Você será inabalável. Podem vir situações, podem vir dificuldades, você até pode chorar, mas acredite, a sua alegria virá todas as vezes que você pensar que você é salvo nele. A Bíblia já deixa bem claro, quer se alegrar em todo tempo? Então aprenda a ser feliz, tendo pouco e tendo muito. E como é que eu faço isso? Me alegrando na salvação, tendo um motivo muito maior do que as circunstâncias e aprendendo que o meu maior prêmio é aquilo que ele já me deu. Ele não precisaria fazer nada mais por mim, mas ele ainda me dá um bônus de poder viver uma vida em abundância aqui nessa terra, se eu aprender dele todos os dias da minha vida. E é para isso que eu estou te convidando hoje. Você quer aceitar Jesus? Se você quer, fecha seus olhos e coloca a mão no seu coração. Repita comigo essa oração de profissão de fé e depois escreva nos comentários falando: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu me arrependo dos meus pecados. É só isso. Tudo bem? Senhor meu Deus, nós declaramos, meu Pai, que estamos arrependidos dos nossos pecados. Nós queremos declarar, meu Pai, que nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós te pedimos, escreve o nosso nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Nós somos teus filhos e nós queremos viver segundo a tua vontade, carregando a nossa cruz e vivendo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós, no seu amor. Amém. Deus te abençoe, que você possa viver todos os dias aquilo que Deus tem preparado para você. Que você possa todos os dias negar a si mesmo. E acredite, não vai ser fácil, é difícil, é um processo. Vai ter dias que você vai desejar muito fazer aquilo que é errado, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o que está em nós é Deus. Quando nós começamos todos os dias a buscar Ele e a buscar sua face, através da oração, da leitura da palavra e do jejum. Se você aprender quem é Deus através da oração e através da sua palavra, acredite. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela vai libertar principalmente você da prisão do pecado, da prisão de fazer aquilo que você quer e você viver para os seus próprios prazeres. Quando você vive uma vida para si, você está deixando de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a Bíblia já diz, o mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Quando você começa a viver para os seus próprios prazeres, você começa a criar uma bolha. E nessa bolha você cria uma corrente. E aí você vive acorrentado. Se você não alimentar a sua carne naquele dia, você não se sente saciado. E todo dia é uma luta constante para sentir migalhas de prazer. Mas acredite, nada se pode se comparar com um dia na presença do Senhor. Basta você fazer o teste, experimentar agora, todos os dias da sua vida, buscar a presença do Senhor, cantando, louvando ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, a sua graça e buscando a sua face, com os meios que eu já te expliquei agora: oração, leitura e jejum. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.